Hoje, 15 de julho de 2020, há exatos 95 anos atrás, dia 15 de julho de 1925, segundo relata o livro Monobi, A Morte para a Vida, vou ler na página de número 24, às 6 horas da manhã, no México Maru, chegava no Porto de Santos o missionário, evangelista, pastor Takeo Monobi. Ouviu o chamado de Deus e veio ao Brasil para pregar o evangelho, inicialmente aos japoneses que estavam vindo para cá, mas entendendo que Deus tinha dado uma missão para alcançar não só o Brasil, mas toda a América do Sul. Monobi diz o seguinte: essa é a terra da missão que recebi de Deus. Aqui eu gostaria de enterrar os meus ossos. A partir de agora começa a minha batalha de evangelização. E diz ainda que no passaporte dele estava registrado que ele veio como missionário. 95 anos de história. Que desafio, queridos. Que desafios. Desafios que nos levam, segundo a palavra de Deus, a olhar a vida dos nossos pioneiros, os nossos guias, e atentando, considerando para o final de suas vidas, imitar a fé que tiveram. Tirar lições do aprendizado. Toda a história da Igreja Hollins é uma história tremenda. Se você não conhece, eu queria te encorajar a ler o livro Monobi, ler o livro de história da 65 anos que foi atualizado para mais, e se Deus assim permitir, até o nosso centenário, daqui 5 anos, um livro atualizado de história. Lê também o livro Tanaame, que relata o testemunho e a maneira como um dos nossos primeiros pastores viveram e se consagraram e se dedicaram. O que eu e você podemos aprender da vida desses homens, desse homem, Takeo Monobi? A primeira coisa que me chama a atenção é que ele ouviu a voz de Deus. Ele viu uma realidade. Em dezembro de 1924, ele vai ao porto, despedir da família Tanaame, que estava embarcando para o Brasil. E ele vê aquele fluxo de japoneses vindo para o Brasil. E ele começa a se inquietar: quem vai lhes pregar o Evangelho? E ele começa a apresentar isso em oração diante de Deus. E não demora muito, Deus lhe responde: vai você. E Monobi guarda aquilo no coração durante meses, até que procura o bispo e reparte sua inquietação. E o bispo, então, o abençoa e o envia para o Brasil. O movimento missionário para o Brasil é um movimento que nasce no coração de Deus, que brota no coração de um homem que estava inquieto com aquilo que ele estava vendo e começou a interceder e ouviu a voz de Deus. Esse é o grande desafio. E esse homem não mediu esforços, deu a sua vida literalmente como o grão de trigo que cai na terra e morre e dá frutos. Ele viveu cerca de 5 anos no Brasil, dedicou a sua vida. Talvez para muitos ali no Japão o nome Takeo Monobi ficou obscuro, mas para nós é essa semente que brota. Trazendo para nós hoje, queridos, quem somos nós, a Igreja Hollins? Somos uma pequena igreja, uma igreja tida no meio evangélico como uma igreja de tradição wesleyana, arminiana. Estamos alinhados com as igrejas dessa tradição, os metodistas livres, os metodistas wesleyanos, o Exército de Salvação, os nazarenos e outros ramos da família. Em outro momento, talvez a gente possa falar um pouquinho dessa tradição. Mas nós somos, talvez, da família o menor. Estamos presentes em todas as regiões do Brasil. No Nordeste, nós temos um missionário. Não estranhe, não temos igreja, mas nós temos uma pessoa ali que tem ajudado a plantar igrejas pelo sertão. Igrejas têm abençoado e a obra tem sido realizada ali. Nós somos, no total, incluindo a região missionária do Japão, nós somos 37 igrejas, nós estamos presentes em 4 países com missão, nós estamos com um projeto de expansão que não conseguimos concretizar ao longo de anos para o sul, e tem pessoas que têm sonhado
ter uma igreja no Nordeste há muitos anos. Nós somos um total de 75 ministros, nós temos um em processo de nomeação, nós somos 4 casais de missionários e nós temos 36 ministros e esposas jubilados, temos mais 4 em licença. Essa é a nossa pequena família Holiness. Nós estamos presentes em diversas mídias, eu não sei o número exato, talvez acelerado pela questão da pandemia, nós tivemos que mergulhar nesse universo. Somos essa pequena igreja, somos uma fatia da família do movimento Holiness. E Deus tem honrado o chamado daquele homem no Nube. Nós temos um legado, mas nós estamos nesse Brasil de diferenças que nos acolheu os nossos pais, os nossos avós. Nós temos uma responsabilidade com esse país de servi-lo e de falar de Jesus às pessoas que aqui vivem. Nós temos esse desafio de expandir a igreja. Tive a oportunidade no ano passado de visitar as igrejas do Mato Grosso, ir bem longe e no retorno ir até Rondônia e junto com os pastores ali sonhar em ver a igreja expandindo mais para essa região norte. Deus tem colocado grandes desafios para nós. E eu queria te dizer, querida irmã Holiness, que você pudesse olhar para a nossa história e conhecer um pouco da nossa história. Eu e você pudéssemos ter assim uma alegria no coração, porque Deus usou homens e mulheres, e nós temos que ter sim um sentimento de que Deus, usando essas vidas, honraram, mas nós também temos que ter uma ideia de que nós temos um compromisso. Tive o privilégio de ser batizado por um dos nossos primeiros pastores, o pastor Yoshikatos Nampo. Tive o privilégio de trabalhar alguns anos depois do seu jubilamento. Ele só falava japonês, eu só português. As nossas conversas eram altamente limitadas e quando aconteciam com um pouco mais de detalhes eram traduzidas. Mas eu me lembro de uma conversa que eu tive com ele que me impressionou bastante. E ele disse assim: nós não tínhamos as condições que vocês têm. Nós andávamos a pé, de bicicleta, ele andava de bicicleta, eu lembro lá na cidade de Tupã. Condução, trem, ônibus, avião, muito raramente. Carros, pastores terem, era uma coisa que alguns e algumas igrejas. E ele disse assim: hoje a realidade é diferente, vocês têm uma outra realidade. Mas ele nunca disse assim: vocês são privilegiados, vocês são tranquilos. Ele disse assim: vocês podem fazer mais do que nós fizemos. Vocês têm mais condições de fazer. Ele nunca levantou uma palavra de cobrança, dizendo: olha, vocês são muito tranquilos, muito folgados. Sempre trazendo uma palavra: caminhem mais, levem a mensagem com mais determinação e mais firmeza, alcance mais, porque vocês têm mais recursos e condições. E que nós podemos ter pela frente, querido? O desafio agora é eu e você pensarmos o seguinte: daqui 5 anos, no estalar de dedos nós estamos lá, nós completaremos 100 anos. E daqui para frente o desafio é te dizer rumo ao centenário. E quando eu estava pensando no que falar a respeito disso, voltou no meu coração a palavra que o Senhor tem me dado desde o início desse ano. E às vezes em oração eu converso com Deus e digo: Deus, eu às vezes não entendo essa palavra. Diante do quadro que nós temos vivido, da pandemia, das quarentenas, de reinventar algumas coisas. E a palavra continua falando no meu coração: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. E o Senhor continua dizendo que está fazendo coisa nova e que perguntando se eu e você não estamos percebendo. Vamos abrir os olhos, irmãos. Vamos abrir o nosso coração. Vamos ouvir a voz de Deus. Esse é o nosso legado desse homem que ouviu a voz de Deus e há 95 anos pisou o pé nesse país e aqui enterrou seus ossos. O Senhor está dizendo: eis que estou fazendo coisas novas. Vocês não veem?
Será que eu e você não estamos vendo? Será que nós estamos sentando em cima de uma acomodação e de limitações? Eu te desafio, querido, querida irmã, irmão Rollins, onde você estiver aqui no Brasil e nos outros pontos que nós temos alcançado. Vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, vamos dedicar, vamos levar a mensagem do Evangelho e cumprir com o chamado missionário que Deus nos deu, de trazer o Evangelho e levá-lo às pessoas. Nós temos uma missão ainda não acabada, de pregar o Evangelho aos descendentes de japoneses. Mas também nós temos uma missão com esse país que nos acolheu. Somos brasileiros e aqui nós vivemos e aqui nós criamos as nossas famílias e aqui as nossas igrejas têm se expandido. E aqui nós somos desafiados a fazer missão, fazer diferença, ser sal e luz no meio de uma geração corrupta. A palavra de Deus me encoraja e te encoraja. Que nós possamos pensar, sim, queridos, nos próximos anos, como vamos celebrar o centenário, o que vamos fazer, mas mais do que isso, queridos, o que Deus está colocando para nós, quais desafios e o que Ele tem pela frente. Não vamos pensar pequenos, queridos. Vamos arregaçar as mangas, vamos sair à luta, vamos procurar aquelas melhores estratégias. Esses pioneiros, se a gente pode entender algo que eles faziam, é que eles iam de encontro às pessoas, eles não ficavam esperando as coisas acontecerem, eles faziam acontecer. Eles andavam literalmente por onde o Senhor os enviava a fazer missão. Esse é o grande desafio. Não vamos ficar sentados esperando. Não vamos ficar esperando que as coisas melhorem ou passem. O Senhor tem para nós missão agora. Rumo a 100 anos para celebrarmos aquilo que o Senhor vai fazer, está fazendo e com certeza irá fazer no nosso meio. Deus te abençoe. Desejo um feliz e abençoado dia Rollins na sua vida com esse mover, esse ardor missionário. Que Deus te impulsione, como impulsionou esse homem, está aqui o meu nome, a deixar o Japão e vir ao Brasil. Deus te abençoe, querido.